bem-vindos a mais um episódio de Conhecimentos! Hoje nós iremos falar sobre um assunto que está em alta ultimamente. E o que seria esse assunto? Vocês me perguntam. Nosso assunto será a questão que todos querem saber. Será possível uma terceira guerra mundial? Listen, boy, my first love story. My angel and my girls, my sunshine. Let's go. 너무너무 멋져 눈이 부셔 숨을 못 쉬겠어 떨리는 걸. Baby, 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 baby. 너무 부끄러워 찾아볼 수 없어 사랑에 빠졌어. Apesar de lutarmos para que os episódios mais hediondos da história não se repitam em maiores tragédias, o mundo contemporâneo é cercado por conflitos e pontos de caos em todos os lugares. Quando falamos de uma possível futura guerra que acarretaria todo o globo, nosso principal enfoque dirige-se ao país com o regime político mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. No entanto, para falarmos sobre esse assunto, precisamos voltar no tempo e observar o que aconteceu com este país ao longo de sua história. Antes das Coreias se separarem e antes de ser dominada pelo Japão, a Coreia era dominada pela China. No entanto, o Japão, sabendo que a Coreia queria independência e tendo olhos para aquela região, ele acabou ajudando a Coreia numa rebelião de 1895, que garantiu realmente a independência da Coreia, mas que ficou sob domínio do Japão, que acabou sendo anexado em 1910 pelo Japão. Só que as tropas japonesas eram muito cruéis e submeteram o povo coreano à escravidão, impôs sua cultura, sua língua e tentou matar todo o orgulho patriótico que tinha naquele povo. Além de matar opositores, fazer o povo coreano de escravo. E uma das coisas que mais marcam os coreanos até hoje, que é que eles usavam as mulheres coreanas como mulheres de conforto, as quais estupravam regularmente e obrigavam elas a fazer aborto, e por esse motivo muitas delas acabavam morrendo. Alguns coreanos conseguiram fugir para a China e outras áreas, como a União Soviética. Mesmo o Japão tentando, eles acabavam sendo muito patrióticos, muito nacionalistas, eles queriam voltar e conseguir a independência do próprio país. E teve uma reação muito grande, que foi considerada a principal, que aconteceu em 1º de março de 1909, com a manifestação de milhares de coreanos que foram violentamente reprimidos pelo governo japonês, quando mais de 20 mil pessoas morreram e cerca de 50 mil foram presos. Em Xangai, nesse mesmo momento, acabou formando-se um governo coreano no exílio, e o retorno foi avassalador, porque ele aproveitou de dois fatores: do enfraquecimento do Japão na Segunda Guerra e da posterior colaboração da União Soviética. E em 1945, com a União Soviética declarando guerra ao Japão, a Coreia teve apoio e enfim derrotou o Império Japonês e obteve sua liberdade. E isso é muito importante quando se trata do porquê o Japão é um dos alvos da Coreia do Norte. Esse período marcou muito a história tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte, principalmente na parte que se trata das mulheres de conforto. Mas o que piorou, acabou sendo o auge de toda essa briga, foi quando o primeiro-ministro do Japão enviou um pedido de desculpa às mulheres de conforto e também estabeleceu um fundo de 1 bilhão de ienes, cujo o valor foi dividido entre as 46 mulheres que ainda estavam vivas, mas não foi falado para os norte-coreanos. Eles se sentiram como se estivessem falando que elas não sofreram o mesmo tanto que as outras,
que foi banal a dor delas e eles acabaram ficando mais irritados, dizendo que o Japão ele estava enfrentando a Coreia do Norte ou até mesmo sendo ignorante, que acabou fazendo com que ele virasse um dos principais inimigos da Coreia do Norte. Bom, apesar da Coreia do Norte ela ser extremamente rica em mineral e tal, o país ele enfrenta grandes problemas de ordem socioeconômica. Lá, os alimentos que eles produzem é totalmente insuficiente para suprir a demanda nacional, e isso já provocou morte de mais de 2 milhões de pessoas. It's time to stop! Por causa da razão da subnutrição. Durante o século XX, a Coreia do Norte apresentava bons índices de desenvolvimento econômico, industrial. Porém, contudo, somente graças à ajuda da União Soviética e ao cenário econômico mundial. Mas teve aquela crise lá do petróleo dos anos de 1970 e a partir daí o país ele parou, não se desenvolve mais e caiu. Hoje ele depende totalmente da ajuda humanitária e dos favores de seus aliados, como a China. E como um professor da UNILA, Rodrigo da Silva, fala, sem a China, a Coreia do Norte não teria sequer combustível para movimentar seus exércitos, não teria luz para enxergar no escuro e não teria fogo para se aquecer nos invernos. Então, muitos analistas, eles consideram a Coreia do Norte, hoje em dia, um estado tampão, cuja existência, ele, impede que a China tenha uma fronteira com um país capitalista e aliado dos Estados Unidos, onde estão estacionados 28 mil soldados americanos. Então a Coreia do Norte é muito favorável para a China que a Coreia do Norte esteja ali, que ela de qualquer forma não quer os Estados Unidos muito perto dela. É meio opa... Bom, a favor dessa visão, tem a tese de que a China tem seu ponto mais vulnerável geograficamente ali com a fronteira da Península Coreana. Porque a China, ela é toda cercada por montanhas, florestas, desertos e tem a Sibéria, que oferece proteção para ela. E aquele rio que faz fronteira com a Coreia se chama Rio Yalu e ele é a parte mais vulnerável geograficamente. Bom, assim, sendo de total interesse da China que a Coreia do Norte continue sendo exatamente o que ela é, um regime comunista, inimigo dos Estados Unidos, e que só não. Porque senão ficaria muito ruim pra Coreia, né? Imagina, Estados Unidos ali do seu ladinho, enchendo seu saco, pra você mudar toda a sua economia. Não é uma boa coisa. Bom, Friedman, porém, ele vai um pouco além na sua análise. Os caras brisam um pouquinho, talvez. A importância geopolítica da Coreia pra China. Porque assim, segundo ele, enquanto a Coreia do Norte for esse país birrento e ter essas obsessões nucleares, ele vai elevar a dependência que os Estados Unidos têm com a China. Porque já que a Coreia do Norte é um país totalmente fechado, regime político para pessoas e tal, ninguém. É tipo uma criança birrenta e o seu irmão mais velho é a China. E os Estados Unidos ficam pra China, dá uma maneirada no seu irmão aí. E a China é a única pessoa que consegue controlar, digamos assim, a ameaça que a Coreia do Norte representa pela sua obsessão nuclear. Então, pra China é bom isso porque fica meio como os Estados Unidos estão dependendo de mim. Porém, nos últimos anos, nem a China tá aguentando a Coreia do Norte. E ela tá perdendo a paciência. Tanto que, no início de março, os chineses concordaram com as sanções mais duras ao regime de Pyongyang. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a Coreia do Norte. 1. Em grandes cidades da Coreia do Norte, as mulheres não podem usar calças ou andar de bicicleta. E as saias devem sempre cobrir os joelhos. 2. O acesso à internet é totalmente restrito na Coreia do Norte. 3. Apesar de sofrerem uma ditadura que dura mais de 60 anos pela família de Kim Jong-un, as pessoas idolatram seus líderes. 4. A Coreia do Norte praticamente não tem energia, pois preferem usar essa energia para construírem bombas nucleares. 5. É proibido ver filmes e ouvir músicas de outras culturas. 6. No dia 8 de julho é proibido sorrir na Coreia do Norte.
O motivo é que esse dia marca a morte de Kim Il-sung, o fundador do país, avô do atual ditador Kim Jong-un. 7. As pessoas não podem escolher seus próprios cortes de cabelo, pois existe uma lei que diz que a pessoa deve usar o mesmo corte de cabelo que seu líder, Kim Jong-un. Em 1949, a maior parte das tropas estrangeiras já tinha saído dos dois países, mas no ano seguinte, a tensão explodiu com a invasão das forças norte-coreanas do lado sul. 2 dias depois, o então presidente americano Harry Truman mandou tropas para lutar ao lado da Coreia do Sul. Outros 15 países também enviaram soldados. Enquanto essas tropas avançavam para o norte, a China comunista entrou na história para defender os norte-coreanos. Como resposta, o general Douglas MacArthur, comandante dos Estados Unidos, propôs atacar territórios chineses, mas Truman não deu o aval. O presidente americano temia que isso provocasse uma reação da União Soviética, aliada aos chineses. A situação só começou a mudar em 1952, quando Dwight Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos e ameaçou detonar armas nucleares contra a China e a Coreia do Norte se a guerra continuasse. Em junho de 1953, finalmente, foi assinado um cessar-fogo, mas o fim da guerra não foi oficializado até hoje. Não era sem tempo, 4 milhões de pessoas já tinham morrido, a maioria civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os coreanos lutaram ao lado das tropas chinesas contra o Japão, e isso fez com que os aliados aprovassem e apoiassem a independência da Coreia, a partir de uma resolução firmada na Conferência de Kairo, em 1943. No período final da guerra, as duas conferências mais importantes, em Yalta e Potsdam, definiram a divisão da Coreia pelo paralelo 38, em 2 zonas de influência. Sob o norte, influência soviética, e sob o sul, a norte-americana. A do norte, ligada à União Soviética, se tornou comunista. A do sul continuou abraçada ao capitalismo, apadrinhada pelos americanos. O pretexto era garantir a liberdade da Coreia, eliminando-se por completo a presença japonesa. E depois de tantas intriguinhas e ameaças de ambos os lados, o questionamento ele ainda permanece. Seria isso um anúncio de que um possível conflito militar aconteceria? Muitos especialistas dizem que não há motivo para pânico, e tem 3 razões básicas para explicar isso. Primeiro, ninguém quer guerra. Isso é definitivamente o mais importante. Uma guerra na Península Coreana não é do interesse de ninguém. O principal objetivo da Coreia do Norte é sobreviver, e uma guerra com os Estados Unidos poderia comprometer isso, afinal o regime dele não é suicida. E aliás, é por isso que a Coreia do Norte tem se empenhado tanto em se tornar uma potência nuclear. O ditador Kim, ele acredita que ter armas bélicas poderia proteger o seu regime, coisa que ditadores anteriores, como Muammar Gaddafi na Líbia ou Saddam Hussein no Iraque, não tinham. Em segundo lugar, há o fato de que muitas palavras são ditas, mas poucas ações são feitas. Ou seja, eles falam demais, mas fazem de menos. Principalmente o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, onde ele acaba se utilizando de uma linguagem um pouco inusitada, mas ele não extrapola seus limites. Em terceiro lugar, há o fato de que não há nenhuma novidade no que está acontecendo. Os Estados Unidos e Coreia do Norte, eles chegaram muito perto de ter um conflito armado em 1994, onde a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, se negou a permitir a entrada de inspetores internacionais em suas instalações nucleares. Na ocasião, a diplomacia acabou vencendo porque eles conversaram e nada aconteceu. E com o passar dos anos, a Coreia do Norte fez ameaças incendiárias contra os Estados Unidos, o Japão e Coreia do Sul com regularidade, falando que iria transformar Seul, que é a capital da Coreia do Sul, em um mar de fogo. E ainda assim, a Coreia do Sul, que hoje em dia é aliado dos Estados Unidos, ela não parece muito preocupada. Tanto é que os jornais mesmo dizem que é muito provável que tudo seja resolvido pacificamente. Então eles não estão no nível de crise. E a questão que não quer desgrudar de nossas cabeças é: poderia mesmo ter uma terceira guerra mundial, Stephanie? E a resposta é com certeza não, baseando-se em todos os dados colhidos e analisados. Caso essa guerra aconteça, irá surpreender o globo inteiro. De qualquer forma, essa tensão criada entre esses países esquentou os jornais nas últimas semanas, com muita gente comparando a situação com a Guerra Fria. E é exatamente como dizem: na história, tudo se repete.